O templo do Senhor era comparado a um trono de glória para os israelitas. Porém, não foi tão valorizado, tão honrado como Deus assim quis. Está no ar o programa Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar, continuamente vai arder, no altar. Roda a vinheta. Somos a lâmpada de Deus e a brasa não pode se apagar. Se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença entre nós e o mundo haverá? Muito bem, a paz do Senhor Jesus, ô glória. Graças a Deus, estamos aqui novamente para compartilhar, divulgar essa santa e gloriosa palavra poderosa do Todo-Poderoso. Aleluia. Estamos meditando no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Estamos destrinchando, esmiuçando cada versículo e divulgando. Você que está assistindo, continue compartilhando, deixando o seu joinha, comentando, e que sirva de grande edificação, de grande valia, porque esse livro ele é tremendo. Chegamos no ano 2021 e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor achou por bem nos deixar aqui de pé para continuar meditando e divulgar a sua santa palavra. Aleluia. Está gostando? Então, prepara o teu coração. Vamos subir, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Ore comigo. Querido Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, e pedindo que o Senhor fale conosco, nos inspire e abra a porta da palavra. Edifica Teu povo, salva almas para o Teu reino, salve, Senhor. Fala conosco, tem misericórdia de todos nós. Eu oro no nome do Teu Santo Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Ô glória. A paz, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Bênção estar aqui para divulgar e compartilhar essa palavra poderosa. Estamos no capítulo 17 e paramos no versículo 11, onde falamos da perdiz que choca ovos que não são dela, assim. Falamos um pouco da perdiz e falamos das pessoas que Deus compara a esse pássaro, as pessoas que adquirem riquezas de forma ilícita, com corrupção, com suborno, com propina. E no outro vídeo estávamos meditando sobre a corrupção que Deus detesta. Todos esses que fazem isso morrem, como Deus falou aqui na boca de Jeremias. Eles, no meio de seus dias, eles deixarão, e no fim eles se tornarão insensato, um tolo. Capítulo 17, versículo 12. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Amém. Espero que o seu ano novo tenha sido uma bênção. Você tenha entrado debaixo da graça e a proteção de Deus. Porque sabemos que 2020, pela pandemia, não foi fácil. 2021 ainda continua com a sombra da pandemia do novo coronavírus. Mas que o Senhor Jesus venha nos ajudar a sua igreja. E aqueles que creem nele venham logo correndo para os seus braços. Ô glória! E com a graça do Senhor, vamos continuar meditando com a ajuda do Espírito Santo no que Deus quer falar conosco. Ô glória a Deus! Jeremias pregando para o povo de Judá. Gosto sempre de recapitular isso aqui. Judá esse povo estava sendo rebelde, pior do que Israel, que tinha sido entregue à Síria 100 anos atrás, nesse período. E Deus ameaçou Judá a ser entregue a Nabucodonosor para ser punida 70 anos. A nação seria punida. Mas Deus advertiu, Deus quis o arrependimento para que não viesse a punição sobre a nação de Israel. Mas o povo não deu ouvidos. Mas antes de chegar ao castigo, a gente vai meditando tudo o que aconteceu, no desfecho da história. E interessante, esse versículo 12 diz que um trono de glória, posto bem alto, desde o começo, desde o princípio, esse trono foi colocado bem alto. É o quê? É o lugar do nosso santuário. É o templo do Senhor. O templo do Senhor, ele foi considerado como um trono de glória. Sabe, um trono, que é aquele lugar que os soberanos sentam,
para discutir leis ou decretar leis. Então, o trono é um lugar importante, onde sentavam-se os reis, até hoje, né, como tem reis e rainhas, ali, principalmente na Inglaterra, existe o trono, principalmente quando Deus diz que o céu é o meu trono, na boca do profeta Isaías, o céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Então, o Senhor disse que, na boca de Jeremias, que o templo dele era o trono, um trono de glória. O templo era um trono de glória, um trono totalmente esplêndido, totalmente magnífico para o povo judeu. E ele foi posto bem alto, justamente no Monte Sião. Para quê? Para ser destaque, justamente para as nações convergirem para Israel e adorar o verdadeiro Deus através de Israel, evangelizando, levando as boas novas do seu Deus, que é o Criador do céu, da terra e do mar, o Criador do ser humano, mas que escolheu Israel para publicar e divulgar a própria pessoa do Senhor. Então, esse trono, esse templo foi colocado bem alto para ser destaque. Ele era um trono de glória, um trono glorioso. Por quê? Quem estava ali era o Todo-Poderoso, era o Rei da Glória. Por isso que o templo era tão suntuoso, tão magnífico, porque o magnífico estava ali. O Senhor estava ali. Então não adianta templo luxuoso hoje em dia se a presença do Senhor não estiver. Se a presença do Senhor não preencher, é tudo parede, é tudo som, é tudo cadeira, tudo é vazio aos olhos de Deus. E não serve. O que serve é Ele estar presente. Por isso se torna glorioso, pela presença gloriosa do Rei da Glória. Então, é o lugar do nosso santuário. Pois bem, vamos meditar sobre esse templo do Senhor, que foi posto como um trono de glória. Esse templo foi posto como um trono glorioso. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. 2 Crônicas 5, versículo 1. Veja a história do templo. O precursor do templo foi o tabernáculo, a tenda construída pelos israelitas enquanto acampados no deserto, junto ao Monte Sinai. Está em Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 27, capítulo 30, capítulo 36 ao capítulo 38, capítulo 39, capítulo 32, até o capítulo 40. Após entrarem na terra prometida de Canaã, conservaram esse santuário móvel até os tempos do rei Salomão. Durante os primeiros anos do reinado deste, ele contratou milhares de pessoas para trabalhar na construção do templo do Senhor. Salomão ali levantou várias pessoas para construir esse templo glorioso. Está em 1 Reis, capítulo 5, versículo 13 ao 18. No 4º ano do seu reinado, foram postos os alicerces. 7 anos mais tarde, o templo foi terminado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 37 e 38. O culto ao Senhor, e especialmente os sacrifícios oferecidos a Ele, tinham agora um lugar preciso na cidade de Jerusalém. O interessante é que lá no deserto, Deus fez a maquete e mostrou a maquete do tabernáculo, que era o símbolo do próprio Senhor. No deserto, o tabernáculo, quando foi construído, Deus dando a maquete a Moisés, era a tenda, montava e desmontava, montava e desmontava. Enquanto Israel parava, montava o tabernáculo para ali adorar, oferecer os sacrifícios, não é? Mas quando Davi teve o desejo de construir um templo para o Senhor, e Deus disse que ele não seria da mão dele, seria da mão de Salomão, seu filho, porque nas mãos de Davi tinha sangue. Salomão edificou, construiu, e agora todos os sacrifícios, os cultos ao Senhor estariam num lugar fixo, que foi em Jerusalém, o lugar escolhido por Deus. Isso é muito interessante. E agora o lugar certo, o lugar preciso na cidade de Jerusalém. E não era mais essa história de montar e desmontar o tabernáculo. Durante a monarquia, o templo passou por vários ciclos de profanação e restauração.
Durante vários reis, muitos que deram lugar ao diabo, a Satanás, mancharam o templo. E aí sempre vinham outros reis fiéis ao Senhor, que restauravam o culto ao Senhor, as festas, todos os sacrifícios, tudo que a lei mandava. Foi saqueado por Sisaque do Egito durante o reinado de Roboão, está em 2 Crônicas capítulo 12, versículo 9. E foi restaurado pelo rei Asa, 2 Crônicas 15, versículo 8 e 18. Depois de outro período de idolatria e de declínio espiritual, o rei Josias fez os reparos da casa do Senhor, 2 Crônicas 24, do 4 ao 14. E exatamente aqui no período de Josias, ele começou a reinar por 8 anos, no 13º ano do reinado dele, que Deus levantou Jeremias para levar a mensagem de arrependimento para Judá. Porque Josias foi um rei bom, foi um reformador, um monarca, um político fiel, religioso, que adorou a Deus na beleza da sua santidade e restaurou o templo ou a casa do Senhor para o povo adorar e reverenciar a Deus, mesmo que ele não conseguiu fazer isso com todos os israelitas, que nem todos voltaram para Deus, continuaram na idolatria. Posteriormente, o rei Acaz removeu parte dos ornamentos do templo, enviou-os ao rei da Síria como meio de apaziguamento político e cerrou as portas do templo, fechou as portas, 2 Crônicas 28, versículo 21 e 24. Seu filho Ezequias voltou a abrir, consertar e purificar o templo, 2 Crônicas 29, do 1 ao 19. Mas esse foi profanado de novo pelo seu herdeiro Manassés, capítulo 33, versículo de 1 ao 7. O neto de Manassés, Josias, foi o último rei de Judá que fez reparos no templo. Capítulo 34, versículo 1, 8 a 13. A idolatria continuou entre seus sucessores e finalmente Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, de Babilônia, destruísse totalmente o templo em 586 a.C. É 2 Reis 25, 13 ao 17, 2 Crônicas 36, 18 ao 19. Veja quantas vezes o templo do Senhor foi profanado. Eu vejo aqui um ataque satânico, sempre para manchar, para desmoralizar o lugar. Presta atenção, o templo é a revelação magma do ser divino. O templo ali está trazendo Deus à terra, está trazendo Deus à terra. E o que é que Satanás quer? Que Deus não habite, que não venha o reino, conforme Jesus pediu em Mateus 6, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o diabo sempre atacou o templo de Deus para o reino de Deus não ser estabelecido. Sempre, claro, os fiéis de Deus ali dando brecha, vacilando, e o diabo aproveitando essas brechas e profanando junto com outros reinos, com outras culturas, outras religiões. E o povo foi, infelizmente, massacrado por outros tiranos que Deus permitiu. 50 anos mais tarde, o rei Ciro autorizou o regresso dos judeus de Babilônia para a Palestina e a reconstrução do templo. Está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Zorobabel dirigiu as obras da reconstrução, em Esdras 3:8, mas sob a oposição dos habitantes daquela região, em Esdras 4, versículo 1 ao 4. Depois de uma pausa de 10 ou mais anos, o povo foi autorizado a reiniciar as obras, em Esdras 4, do versículo 24 ao capítulo 5, versículo 2. E em breve o templo foi completado e dedicado. Esdras 6, do 14 ao 18. Interessante que 10 ou mais anos passaram-se para que o templo fosse erguido, devido à oposição ali de Senaqueribe, devido à oposição de Sambalat, Tobias, Gesem, impedindo, empacando, e parou esse tempo todo para que Deus não fosse o quê? Celebrado, adorado, glorificado, as festas, a liturgia de toda a lei não fosse praticada, mas com perseverança dos fiéis, o templo foi erguido e ali foi autorizado a reiniciar as obras. E no início da era do Novo Testamento, o rei Herodes, ele investiu muito tempo e dinheiro na reconstrução e embelezamento de um segundo templo, está em João 2:20. E
Foi esse templo que Jesus purificou em 2 ocasiões. Mateus 21, versículo 12 e 13, e João 2, versículo 13 ao 21. Quando Jesus foi ali, com chicote de azorregue, e expulsou os cambistas, porque estava fazendo do templo do Senhor comércio, covil, toca, esconderijo de ladrões. O farrapo desceu. Em 70 depois de Cristo, no entanto, depois de frequentes rebeliões dos judeus contra as autoridades romanas, o templo e a cidade de Jerusalém foram mais uma vez arrasados, ficando em ruínas. Tudo isso aqui se cumpre, segundo Crônicas 7:14 em diante. Deus prometeu que se o povo orasse, se humilhasse, buscasse a face, se convertesse dos seus maus caminhos, Deus ouviria dos altos céus, Deus ia perdoar os pecados do seu povo. Os ouvidos, os olhos do Senhor estavam atentos à oração daquele lugar que Deus santificou, para ali o nome dele ser glorificado. Deus avisou a Salomão, se ele obedecesse, não ia faltar sucessor no reino, mas se desobedecesse, todo aquele templo viria abaixo. Por quê? Porque Deus não se encanta, não se ilude, não se fascina com prata, com ouro, com bronze, com tinta, com som, com voz, com estofado, com cadeira luxuosa. Deus está preocupado com isso. O Senhor disse, por quem passar e perguntar por que o templo foi destruído? Aí lá Deus respondeu a Salomão, assim dirá, porque não obedeceu os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor, seu Deus. Por isso que lhe sobreviveu todo este mal. O que Deus quer, o que interessa para Deus é obediência às suas ordens, seus mandamentos, cumprir os estatutos, juízos, toda a lei, viver a lei de Deus. É viver como ele vive, viver segundo a regra, o padrão, o modelo, a forma do Deus Todo-Poderoso. Por invalidar tudo isso, vem destruição, vem ruína, vem fracasso, vem flagelo, vem praga, vem morte, vem separação eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, basicamente, aqui é uma história do templo, numa síntese bem linda para explicar. E o significado do templo para os israelitas, como ele é um símbolo de trono de glória, é a presença de Deus. O templo simboliza a presença de Deus. Então, ele é um trono de glória na mente dos israelitas. Sob muitos aspectos, o templo tinha o mesmo significado para os israelitas que a cidade de Jerusalém. Primeiro, simbolizava a presença e a proteção do Senhor Deus entre o seu povo. Êxodo 25:8, Êxodo 29, versículo 43 ao 46. A presença de Deus, a presença do templo ali, era um símbolo da presença de Deus. Se Deus está ali, se o templo representa Deus e Deus habita no nosso meio, estamos protegidos, estamos resguardados, seremos livrados de todo mal, somos redimidos pelo Senhor, somos salvos por Ele, vamos recorrer a Ele, porque Ele vai nos salvar. Lembra de Josafá, quando os amonitas e os moabitas vieram contra Judá? O que é que Josafá fez? Jejum, oração, tremeu na base. Jejuou, chamou todo o povo de Judá para orar. Eles foram orar onde? No templo, porque ele era rei, não podia entrar, só sacerdotes ali, levitas. Mas ele orou. E ele foi para onde? Para o templo. O templo é o símbolo do quê? É o símbolo de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse ali. Então, a materialização do templo era o símbolo do ser espiritual de Deus. E Deus era visível naquele templo que Salomão levantou. E aí, Deus foi e respondeu através de Jaziel, e a peleja foi de Deus. Deus abateu os inimigos do seu povo. Então, o templo representava a presença e a proteção do Senhor Deus. Por isso que Deus exigiu tanta obediência, porque senão a presença sairia e só tinha ali o templo, a parede, só tinha aquilo, mas não tinha mais a presença de Deus. Era inútil recorrer ao Senhor no templo, porque a presença gloriosa dele não estaria mais devido à desobediência, seus mandamentos. Quando ele foi dedicado, Deus desceu do céu e o encheu da sua glória. Segundo Crônicas 7:1. E com referência aqui, Êxodo 40, versículo 34 e 38. E ali Deus prometeu que poria o seu nome. Por isso, quando o povo de Deus queria orar ao Senhor, podia fazê-lo voltado em direção ao templo. Segundo Crônicas 6, 24, 26, 29 e 32. E Deus o ouviria desde o seu templo,
Salmo 18, verso 6. Primeiro ponto, o templo representava Deus, e quando o povo orava, voltava-se para o templo, porque Deus estava ali. O templo era a representação de Deus. Então tinha a proteção do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo queria orar, recorria para lá. E do templo, Deus respondia para o seu povo. Segundo ponto, o templo também representava a redenção de Deus para com o seu povo. Como já falei aqui, ele era o redentor, ele ia remir, resgatar, livrar, libertar, socorrer. O templo representava isso também para o seu povo, para o povo de Deus. Por isso se recorria ao templo, porque Deus ali salvava, libertava, restaurava, socorria. Aleluia. 2 atos importantes tinham lugar ali. Primeiro, que eram os sacrifícios diários pelo pecado. Os sangue dos animais eram derramados para tirar o pecado do povo. No altar de bronze, conforme a ordem de Deus em Números capítulo 28, versículo de 1 a 8. E 2 Crônicas 4:1. Em segundo lugar, o dia da expiação, quando então o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, a fim de aspergir sangue no propiciatório, que era a tampa da arca, sobre a arca para expiar os pecados do povo, conforme Levítico 16 e 1 Reis, capítulo 6, versículo 19 e 28, capítulo 8, versículo 6 ao 9, 1 Crônicas 28, 11. Então tinha esses 2 objetivos principais no templo: oferecer sacrifícios diários pelos pecados e também o dia da expiação, quando o sumo sacerdote ia ali no Santo dos Santos, uma vez por ano, para jogar sangue ali sobre o propiciatório, para tirar, Deus perdoar todos os pecados anual dos israelitas. Então veja como era a tamanha importância desse templo. Essas cerimônias do templo relembravam aos israelitas o alto preço da sua redenção e reconciliação com Deus. Em terceiro lugar, em tempo algum da história do povo de Deus, houve mais de uma morada física ou habitação de Deus. Isso demonstra que há um só Deus, o Senhor Jeová, o Deus dos israelitas, segundo o concerto, segundo a aliança, o pacto, o voto que fez com Deus. Isso é tremendo. Em tempo algum da história do povo de Deus, houve mais de uma morada física ou habitação de Deus. Teve uma, porque Deus era o único Deus. Em quarto lugar, todavia, o templo não oferecia nenhuma garantia absoluta da presença de Deus. Isso simbolizava o quê? A presença de Deus somente enquanto o povo rejeitasse todos os demais deuses e obedecesse à santa lei de Deus. Por isso que eu falei no começo, não adianta fazer um templo, um espetáculo de templo, se não há obediência aos mandamentos do Senhor. Isso era inútil justamente para os israelitas, porque eles tinham que obedecer a Deus, obedecer à santa lei de Deus. Porque o templo era só um símbolo da presença de Deus. Deus invisível se revela materialmente. Como eu sempre falo, não adianta fazer um templo bonito se por dentro da congregação, aquela congregação da igreja se junta, está desorganizada, a bagunça, o altar, ninguém mantém o altar limpo, o púlpito está sujo, a parede não é pintada, a parede ali está rachada, o chão não é bem feito. Por exemplo, se vai fazer uma congregação dedicada a Deus, essa congregação será dedicada a Deus, e ela é um símbolo de Deus, Deus é organizado, Deus é limpo, Deus não é desmantelado. Então aquela congregação não vai ser uma congregação rabugenta, fedorenta, não. Ali vai ser um melhor lugar do mundo, porque Deus em Cristo Jesus é o melhor lugar do mundo. Quando a gente entra na congregação, é como Jesus diz em João 10, que diz: eu sou a porta, quem entra por mim entrará, sairá, encontrará pastagem, sairá, encontrará pastagem. Veja, quando a gente entra na congregação, é como se entrasse ali no coração de Deus, entrasse na presença gloriosa do Senhor, porque é uma representação de Deus. Mas não adianta uma congregação tão luxuosa, tão bonita, se os congregados estão numa vida de mentira, estão numa vida de prostituição, de adultério, fornicação, sensualidade, de roubo, estão na vida de apostasia, estão numa vida de glutonaria, de desobediência, estão na vida de injustiça, de corrupção, estão se congregando para suas coisas terrenas,
Deus não habita ali. Então não adianta fingir que Deus está, porque o Senhor não está. Ele não está. Porque isso não garante a presença absoluta de Deus numa congregação de forma alguma, assim como foi no Antigo Testamento, assim nos nossos dias. Tem que ter obediência à palavra do Senhor, à sua lei, para que a manifestação dele apareça, né? Sinta a manifestação de Deus, a revelação dele. Miqueias, por exemplo, verberava contra os líderes do povo de Deus, todo cabeça, toda a liderança do povo de Deus, os guias, né, os pastores, por sua violência e materialismo, os quais, ao mesmo tempo, sentiam-se seguros de que nenhum mal lhes sobreviria enquanto possuísse o símbolo da presença de Deus. Entre eles, o templo ali em Miqueias, capítulo 3, versículo 9 ao 12. É assim nos nossos dias também. Muitos estão confiando em paredes, que se sentem seguros, mas você pode ver quantos assassinatos existem dentro das congregações. Quantas mortes, quantas pessoas entram armadas e atiram ali nos pastores. Quantas reportagens não estão aí, não é? Mostrando vários irmãos assassinados, pastores assassinados dentro, não é fora da congregação, dentro da congregação que é dedicada e consagrada para Deus. Olha que coisa terrível, porque não há uma garantia absoluta da presença de Deus, porque onde há pecado, ou seja, onde há desobediência à santa lei de Deus, a lei real, Satanás está trabalhando. Onde há um pecado, ou seja, foge do alvo, do padrão, do modelo do Senhor, Satanás está agindo. E se não há arrependimento, não adianta porta blindada, não adianta colocar diáconos na portaria, não adianta trazer policial, não adianta de nada. Não adianta. O Salmo 127, que o salmista disse: Deus não edifica a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. E se aplica também na congregação. Em vão, é inútil aqueles que trabalham edificando, porque se não for Deus edificando, tudo é inútil. Então, o povo de Israel tinha essa confiança vã de que enquanto o templo estava ali, Deus também estava. E vendo o povo de Judá totalmente em pecado, tanto é no capítulo 7, eu vou ler daqui a pouco o estudo, capítulo 7, Deus leva Jeremias para o templo, né, que representava Deus, que representava a presença de Deus, mas dentro do templo havia corrupção. Capítulo 7, palavra que veio dita a Jeremias pelo Senhor: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouve a palavra do Senhor, todo de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai vossos caminhos e vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas, se deveras melhorardes vossos caminhos e vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais nas palavras falsas, que para nada são proveitosas. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes? Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos praticar todas estas abominações. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde fiz habitar meu nome no princípio, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, visto que praticaste todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei,
começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, em que confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Eu vos lançarei de diante da minha presença, como fiz com todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Meu Deus, Deus promete que a ira dele, a indignação dele ia ser derramada naquele lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, o fruto da terra, e a ira dele ia se acender e não ia se apagar. Meu Deus. E oferecendo aqui libações a outros deuses, derramando, libação ali, a oferta, né? O sangue derramado, e como jogar água, dedicando aquilo, oferecendo aquilo, exclusivamente para a divindade. O sangue de Jesus foi como oferta de libação, derramado para Deus, ofertado para Deus. Como derramar água, aqui ó, como derramar essa água, oferecendo. Sabe as pessoas que tomam pinga, tomam cachaça, o que elas fazem? Antes de beber, elas jogam no chão, né? Oferece ao santo, o santo que elas creem. E ali, aquilo é uma oferta de libação. Então a gente, como se oferta para Deus, faz uma oferta de libação para Deus. O que é que esse povo estava fazendo? Jogando vinho, talvez, ofertando, colocando os deuses como primazia e ofertando, dizendo em outras palavras, toda a minha vida é dedicada a ti, Baal, a Zerá, a Astarote, a Moloque, todos os ídolos que o povo estava venerando, o povo de Israel, como oferta de libação. Isso indignou Deus, indignou. Quantas ofertas de libações hoje em dia as pessoas não fazem para cantores, para pastores, para templos, e não para o verdadeiro Deus. E Deus ali puniu o seu povo por essa confiança absoluta na parede, onde Deus não estava mais, porque o povo estava se corrompendo, matando inocente, sendo corruptos, sendo ladrões, profetas mentindo, sacerdotes corruptos. E em Ezequiel, no capítulo 8, capítulo 9, Deus leva Ezequiel para ver a idolatria dentro do templo, como se Deus fosse mesclado, aceitasse todo tipo de idolatria crente. Meu Deus. Então, o templo não representava a absoluta presença de Deus, não, como esse povo pensava. E Miqueias, no capítulo 3, versículo 9 ao 12, profetizou que Deus os castigaria com a destruição de Jerusalém e do seu templo, justamente com o conterrâneo de Jeremias. Posteriormente, Jeremias repreendeu os idólatras de Judá, porque se consolavam mediante a constante repetição das palavras. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Como eu acabei de ler aqui, no capítulo 7, versículo 2, e no capítulo, versículo 2 ao 4, versículo 8 ao 12. O povo se gabava e se consolava, dizendo, esse é o templo do Senhor. Olha que espetáculo. Nosso Deus é assim. Aqui é o templo do Senhor. Mas lá dentro estavam sendo corruptos, sendo enganadores, irmãos. E ali a vara de Deus desceu para repreender aqueles idólatras. Por causa de sua conduta ímpia, Deus destruiu o símbolo da sua presença, o templo. Capítulo 7 de Jeremias, versículo 14 e 15. Ele prometeu, né? Que como destruiu ali em Siló, também Deus ia fazer com aquela mesma casa. E ia lançar diante da presença dele, como ele fez com o descendente de Efraim. Então, o templo que era o símbolo de Deus, o próprio Deus destruiu. E isso aqui me representa, dentro desse templo, a corrupção, a mentira, a prostituição, a glutonaria. Esse povo me aborrece, a idolatria, a fanatismo, a avareza, a roubo, a malandragem. Dentro dessa casa, que me representa, é como se dentro de mim tivesse todo esse lixo. Ladaga, Sobedequemante, Anagai. Oh, Jesus é grande, Jesus é fiel. Aquela casa me representa como o que está dentro dela está em mim. Então eu vou mostrar que eu não sou nada disso. Vou mostrar que eu não sou nada do que eles estão praticando. Dentro, o homossexualismo, a prostituição correndo solta. Aí o Senhor diz, esse templo me representa, eu sou assim como essa parede, e lá dentro esse povo me celebra, me adora, e eu sou assim. É que eu vou mostrar que eu não sou nada disso. Deus ali varreu
Destruiu, irmãos. Destruiu, isso é muito sério. Daqui a pouco eu vou ler aqui sobre o templo que somos nós. Se vivemos assim, porque a gente agora é o templo do Espírito Santo, representando Deus, e se dentro de nós habita tudo isso, Deus vai nos destruir. Que Deus não é assim não. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus até mesmo disse a Jeremias que não adiantava ele orar por Judá, porque ele não o atenderia. Capítulo 7, versículo 16, onde Deus proibiu Jeremias de orar. A única esperança deles era endireitar os seus caminhos. Versículo 5 ao 7. Capítulo 7 de Jeremias. Melhorai vossos caminhos, que eu vou deixar vocês habitar neste lugar. É quando Deus, ele alerta, ele avisa para que as pessoas mudem de vida, mudem, porque senão serão destruídas, e principalmente aqueles que dizem que representam Deus. Que representam Deus. Olha, irmão, não tem como aceitar isso não. Como é que hoje em dia a gente vê líderes de congregações e dizem que representam Cristo e vivem em regalias, em mansões, em jatinhos, ganhando rios de dinheiro, e é Deus que vive assim? E outros irmãos vivendo na pobreza, não tendo casa própria, irmãos desempregados, e outros que são pastores que vivem no luxo, se tornaram faraós, se tornaram Herodes, Césares. Isso é representação de Deus? É não, irmãos. É não. Porque Jesus disse que nem lugar ele tinha para colocar a cabeça dele. E a igreja primitiva, tudo que recolhia de dinheiro, distribuía para todos. E nenhum dos irmãos passava privação. Nenhum passava necessidade. Oxe, isso mudou? Isso mudou? Pleno século XXI mudou? Mudou para aqueles que não obedecem, olha, a palavra, os mandamentos. Mudou. Vive para si, olha. Então aqui na terra pode ter o que quiser, mas as mansões celestiais não entrarão, estarão barrados. Então não tem como representar o Senhor. A única esperança é melhorar, mudar seus caminhos e andar na honestidade, porque Deus é honesto. Aleluia. E para concluirmos, o significado do templo, que é um lugar de glória, é um trono de glória, esse templo, que é o símbolo de Deus para a igreja do Senhor Jesus. O que significa para a igreja? A importância do templo no Novo Testamento, na Nova Aliança, deve ser considerada no contexto daquilo que o templo simbolizava no Antigo Testamento. Hoje, a gente não fica deslumbrado com parede, porque o templo agora somos nós, todos aqueles que se convertem, se arrependem dos pecados, se convertem a Cristo Jesus, torna-se um templo de Deus. Torna-se o quê? O que a gente acabou de ler. Torna-se um trono de glória, um trono glorioso. Qual é esse trono? Somos nós. Agora somos o templo, não é mais a parede. Agora é o ser humano, tanto judeu quanto gentil, que crê em Jesus, se torna um templo de Deus. O ser humano agora é o templo do Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, o próprio Jesus, assim como os profetas do Antigo Testamento, censurou o uso indevido do templo. Repreendeu tantos profetas como Jeremias, Elias, tantos outros que eles repreenderam o povo de Israel pelo uso indevido do templo, que o templo foi feito para orar, o templo foi feito para se humilhar, foi feito para buscar a face de Deus, se arrepender dos pecados, oferecer ofertas ali cerimoniais. Era isso que Deus quis. Mas o povo se corrompeu e se tornou ali, olha, o templo profanado, e foi necessário abatê-lo. E aqui também Jesus censurou nos seus dias, porque estava ali com um covil de ladrões. E Jesus o quê? Está escrito, a casa do Senhor será casa de oração, de conversar com Deus. E os sacerdotes corruptos no tempo de Jesus estavam fazendo o templo covil de ladrões, usando o templo de uma forma indevida, corrompida. Seu primeiro grande ato público em João 2, 13 a 17, e o seu último em Mateus 21, versículo 12 e 13, foram expulsar do templo aqueles que estavam pervertendo o seu verdadeiro propósito espiritual. Louvado seja Deus. Passou a predizer o dia em que o templo seria completamente destruído, conforme Mateus 24, versículo 1 e 2, que os discípulos mostraram o templo, e Jesus disse, veja, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, que não vai ser derrubada. Porque o povo não se arrependia e estava usando o templo de uma forma indevida.
Segundo lugar, o que significa o templo para a igreja cristã? A igreja primitiva em Jerusalém estava frequentemente no templo à hora da oração, em Atos 2, 46, 3, versículo 1, Atos 5, 21 e versículo 42. Assim faziam segundo o costume, sabendo, contudo, que esse não era o único lugar onde os crentes podiam orar. Atos 4, versículo 23 ao 31. Não era mais agora o templo que buscava a Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus só era ouvido se fosse para o templo, buscar a ele no templo. Aí ele ia ser ouvido, ele ia ouvir, e ia atender. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus ensina que não é só mais no templo que tem que orar a Deus. Não é só mais ali. Em João 4, Jesus fala ali para a mulher samaritana que Deus é Espírito, não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, não é? Monte Etebal, no Monte Gerezim. Não. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não tem um lugar certo. Você agora pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, orar. Jonas orou no ventre do peixe, no fundo do mar. Deus ouviu e resgatou Jonas. Não importa, seja no mato, seja no quarto, seja na sala de estar, no banheiro, lavando roupa, lavando prato, no trabalho, no ônibus, no carro, a pé. Não importa. Importa que creia, aleluia, e busque a face do Senhor em Cristo Jesus, que Deus ouvirá. Então, os apóstolos entenderam isso e não precisavam mais do tempo para orar. E Estevão aqui também, posteriormente, e Paulo, eles testemunharam que o Deus vivo não poderia ser confinado a um templo feito por mãos humanas. Atos 7, 48 ao 50 e Atos 17, 24. Onde Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, não é uma gaiola que vai segurar Deus. A parede com uma gaiola que prende o Senhor. Não, Deus não habita nisso. Agora somos o templo para ele habitar em nós. Aleluia. Em Atos 7, Estevão ali está pregando para os saduceus e explicando isso também. Oh, glória a Deus. Em terceiro lugar, o templo significa para a igreja que o significado do templo para a igreja cristã, em terceiro lugar, é que a ênfase do culto para os cristãos, ou seja, para nós, transferiu-se do templo para o próprio Jesus Cristo, que é o templo maior. Justamente o tabernáculo, o templo que Salomão levantou, não é? Tudo isso aponta para Cristo, que é o verdadeiro templo. Ele e não o templo, que agora representa a presença de Deus entre o seu povo. Ou seja, Cristo é o templo maior. Ele é o templo. Aleluia. O verbo de Deus que se fez carne, João 1,14. E nele habita toda a plenitude de Deus, Colossenses 2,9. O próprio Jesus declara ser ele o próprio templo, em João 2, 19 a 22. Jesus disse, destrua esse templo, em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Mediante o seu sacrifício na cruz, ele cumpriu todos os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Aí vai Hebreus 9, versículo de 1 ao 10. Capítulo 9 e capítulo 10, versículo 18. Então, toda a liturgia dos sacrifícios no templo, lá no tabernáculo, no deserto, o templo que Salomão levantou, toda aquela liturgia de sacrifícios, tudo isso foi cumprido no próprio Cristo Jesus. Aleluia. Ele cumpriu todos os sacrifícios que eram oferecidos lá no templo, todos eles. Não dá aqui para listar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, Jesus cumpriu todos os sacrifícios que eram ditos ali no templo, que representavam justamente o sacrifício dele. Note também que na sua fala, a mulher samaritana, né, como eu já citei aqui, a fala dele para aquela mulher, Jesus declarou que a adoração dentro em breve seria realizada. Não num período específico, mas em espírito e em verdade, onde as pessoas verdadeiramente crescem na verdade da palavra de Deus e recebessem o Espírito de Deus por meio de Cristo. João 4, 23. Em quarto lugar, o templo hoje significa para a igreja que, posto que Jesus Cristo personificou em si mesmo o significado do templo, e posto que a igreja é o seu corpo, Romanos 12, 5, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, e Efésios 1, 22, 23, Colossenses 1, 18, ela é denominada o
templo de Deus, a igreja, denominado o templo de Deus, onde habita Cristo e o seu Espírito. 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios 6,16, Efésios 2, 21 e 22. Mediante o seu Espírito, Cristo habita na sua igreja e requer que o seu corpo seja santo, ou seja, já que ele é santo, a igreja tem que ser santa. E quem habita é o Espírito dele que é santo. Assim como no Antigo Testamento, Deus não tolerava qualquer profanação do seu templo, que representava a santidade dele. Assim também ele promete que destruirá quem destruir a sua igreja. 1 Crônicas 3, 16 e 17. Para exemplo de corrupção e destruição da igreja por pessoas. Então Deus não tolerou no passado, Deus vai tolerar hoje, de forma alguma. Quem manchar, profanar, denegrir será destruído pelo próprio Deus. O Espírito Santo, em quinto lugar, o Espírito Santo não somente habita na igreja, mas também no crente, individualmente, como seu templo. Aí 1 Coríntios 6,19. Daí a Bíblia advertir enfaticamente contra qualquer contaminação do corpo humano por imoralidade ou impureza. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Vigiemos, tomemos cuidado para que esse corpo, agora que é o templo do Senhor, não seja aniquilado, não seja destruído por imoralidade, por profanação. Em sexto lugar, finalmente, note que não há necessidade de um templo na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 22. A razão disso é evidente. O templo era apenas um símbolo da presença de Deus entre o seu povo e não a plena realidade do próprio Deus, não é? Portanto, o templo não será necessário quando Deus e o Cordeiro estiverem habitando entre o seu povo. O seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 22. Lá em Apocalipse, João viu e olhou, e cadê o templo? Não viu templo algum, mas quando ele olhou, ele viu que o templo era o próprio Senhor Jesus Cristo, era o próprio Deus, e Cristo é a lâmpada, não é? Porque não precisa de sol nem de lua, porque Cristo é a lâmpada da Nova Jerusalém. Deus é o templo, aleluia. Tudo que foi revelado aqui na terra, tudo que foi trabalhado, tudo que foi mostrado, não é? Tudo simbolizava o próprio Deus. E quando vacilaram o povo de Israel na representação desse templo, na representação de Deus no templo, foi destruído, o próprio Deus destruiu. Isso me representa? Não me representa, vou destruir. E levanto, não é, outro templo, como foi ali em Ageu, depois do exílio, saiu da Babilônia, e o povo não queria mais trabalhar, e Deus ali, através de Ageu, deu ordem para que o povo trabalhasse, que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. O templo ali ia ser trabalhado, ia ser construído, ou seja, a presença de Deus voltaria, não é? Aleluia! Mas em Apocalipse, ou seja, na Nova Jerusalém, quando estivermos lá, não necessitaremos mais de parede, de luz elétrica, de púlpito, de microfone, de cadeiras para sentar e congregar naquela congregação. Não, porque na Nova Jerusalém o templo é o próprio Deus. Coisa tremenda. O templo é o próprio Deus. Ele é o templo, ele é a morada, não é? Ele é o santuário. E nós agora, através do sacrifício de Jesus, crendo nele, o Senhor nos tornou templo dele. Agora, trono de glória, posto bem alto. Aleluia. Isso fala da exaltação de Deus, onde Deus também nos exaltará através da nossa fidelidade ao seu santo Filho Jesus. Então Deus está nos dando honra, agora como templo dele, dando honra. Espero que tenha dado para dar uma explicação aqui rápida, né? Não entrando em cada texto, porque cada texto é muito longo, mas resumidamente para explicar esse versículo 12, aplicando à igreja, e para você ver como Deus requis, como Deus insistiu para o povo se arrepender, porque o templo ia ser destruído, era como a presença de Deus saísse dali, realmente saiu, e o povo pagou um preço amargo, e até hoje, no ano 70 ali, quando o imperador Tito destruiu o templo de Jerusalém, deixou só uma parede, né, do templo que Herodes levantou, e até hoje os judeus vão lá, apelidou de Muro das Lamentações,
porque foi o templo destruído. Meu Deus. E Jesus, como foi o próprio templo, foi destruído e ao terceiro dia ele foi erguido. E agora nos ensina que o templo agora é nós. Somos nós, né? Nós somos esse templo. E agora, com a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo, nos santificando, não quer que profanemos esse templo, manchemos dentro de nós, ou seja, na nossa mente, na nossa alma. Não tenha entendimento e desejo por corrupção, não tenha desejo. Dentro desse templo não pode haver prostituição, iniquidade, feitiçaria, avareza, sensualidade, glutonaria, prostituição, soberba. Não pode ter ingratidão, amargura, são as obras da carne, né? Conforme Romanos 1, 18 a 32. Desobediência aos pais, tolice, aborrecendo a Deus, infidelidade nos contratos, sem reconciliação. Não pode haver dentro desse templo, não. E o que pode ter dentro desse templo, que representa a Deus, que está dentro de Deus? Gálatas 5, 22. Os frutos do Espírito Santo, que é o amor. Então, dentro desse templo tem o amor divino, tem a paz, tem a alegria, tem a fé, tem a mansidão, tem a temperança, tem a longanimidade, tem o perdão, tem a misericórdia do Todo-Poderoso, aleluia, porque é o Espírito dele que habita nesse templo, por isso que torna glorioso, porque o Rei da Glória habita. Amém? Deus te abençoe, compartilha, e não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Ore comigo. Pai, bendito e eterno, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse entendimento. E eu espero, meu Pai, que seja de grande valia e edificação para a tua igreja e aqueles que vão ouvir, e salvação para os outros perdidos, que se tornem teus, que se tornem, Senhor, templos do teu Espírito, aleluia, em Cristo Jesus. Glorifica o teu nome como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo que tu enviaste. Para a glória do teu nome, assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, crente, fica na paz, não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Deus te abençoe, e se Jesus voltar, vamos compartilhar o versículo 13 em diante desse capítulo 17. Um forte abraço, um beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser a gente viver. Abra um pouquinho de glória para Jesus. Ô glória! Abrigo, a tua presença quero sempre comigo.